10ª reunião ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, dia 11 de abril de 2017. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Mônica, cumprimentar a secretária executiva da Casa, os demais funcionários, a doutora assessora jurídica Leide e os nossos visitantes. Invoco a proteção de Deus e da lei e declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Solicito ao secretário vereador Hilário Bongard para fazer a leitura de uma passagem bíblica. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata, e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas, e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa, e na sua esquerda riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore de vida para os que adquirem, e são felizes aqueles que a conservam. Javé alicerçou a terra com sabedoria, e firmou o céu com entendimento. Com o saber que ela tem, são abertos os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. São palavras do Senhor. Entre os parlamentares, é dispensada a leitura da ata da última reunião ordinária de 4 de abril de 2017. Há abertas as discussões sobre a ata. Submeto a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem se opõe se manifeste. A ata é aprovada por unanimidade e passamos a assiná-la. Peço para que a secretária executiva faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Em primeiro lugar, cumprimentar o senhor presidente, de forma que cumprimento a vereadora Mônica e aos demais vereadores, bem como aos colegas servidores desta casa e ao demais público presente. Passo a leitura das correspondências recebidas. Foi recebido por esta Casa Legislativa comunicado número CM 028918/2017, que informa as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício número 08/2017, em 10 de abril de 2017. Senhor presidente, em anexo, estamos remetendo os balancetes mensais, abaixo descritos, das unidades gestoras deste município relativo ao mês de março de 2017 para os arquivos da Igreja Câmara Municipal de Vereadores. Balancete do Razão, consolidado. Demonstrativo de contas em bancos, consolidado. Demonstrativo de recursos recebidos a qualquer título, consolidado. Comparativo da receita orçada com a arrecadada, consolidado. Comparativo despesa autorizada com a empenhada, consolidado. Comparativo despesa autorizada com a liquidada, consolidado. Comparativo despesa autorizada com a paga, consolidado. Relação de empenhos emitidos com histórico. Sendo que apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Cláudia Júnior Weschenfeld, prefeito municipal. Convite. Cumprimentando-os cordialmente, viemos, através deste, convidá-los para prestigiar a fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina, JESC, que será realizada no dia 12 de abril de 2017, junto ao módulo esportivo do município de Guarujá do Sul. Programação em anexo. Desde já agradecemos. Secretaria Municipal de Educação, Guarujá do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, convite. Este Conselho Tutelar vem, através deste, convidar Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores, para participar de reunião dos conselheiros tutelares da Regional da MEOSC, que será realizada no dia 20 de abril de 2017, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, em Guarujá do Sul. Desde já agradecemos sua presença. Guarujá do Sul, 11 de abril de 2017. Passo à leitura das correspondências expedidas. Foi encaminhado por esta Casa Legislativa na data de 5 de abril de 2017, sob o protocolo número 69, ao Poder Executivo Municipal os seguintes documentos.
Indicação número 26/2017, indicação número 27/2017, indicação número 28/2017, indicação número 29/2017, ofício número 29/2017. Foram encaminhados ofícios às secretarias municipais convidando os servidores para participar da reunião a ser realizada na data de 11 de abril nesta Casa Legislativa, tendo como objetivo debater o projeto de lei 12/2017 de iniciativa do Poder Executivo. Foram encaminhadas as seguintes moções. Moção de repúdio à proposta de emenda constitucional número 287/2016 para todos os deputados estaduais e federais representantes do Estado de Santa Catarina. Moção de apelo ao gerente regional da IPAGRE de São Miguel do Oeste, senhor Jonas Ramon, e ao diretor executivo de Florianópolis, senhor Paulo Roberto Lisboa Arruda. Informa-se a Secretaria que todos os ofícios, anexos e correspondências encontram em sua íntegra na Secretaria desta Casa Legislativa para vistas. Sem mais para o momento, uma boa noite. Obrigado, secretário. Quero cumprimentar os demais visitantes que chegaram após o início da sessão. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Ordem do dia. Nessa sessão tramitam um projeto de lei do Executivo em primeira votação e um projeto do Legislativo em segunda votação. Solicito que o secretário Hilário Bongard faça a apresentação do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 12/2017. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 012/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em epígrafe objetiva a instituição do serviço de acolhimento em família acolhedora em substituição ao atual sistema de abrigamento dos menores, que é mediante convênio com o Conselho Comunitário. Desta feita, o presente projeto de lei visa autorizar o pagamento direto às famílias acolhedoras, cadastradas, que acolhem as crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva. Voto do relator. Considerando que é competência do Poder Executivo o projeto de lei que versa sobre esta matéria, considerando que o referido projeto de lei foi analisado pela assessoria jurídica, a qual opinou pela legalidade e constitucionalidade, considerando o disposto do artigo 34, inciso 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual estipula que, artigo 34, o poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Inciso 4º, poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Em face do exposto, considero o projeto de lei número 12/2017 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Kleber Jonas Weschenfelder, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 12/2017. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Antônio André de Souza, presidente. Kleber Jonas Weschenfelder, membro. Gilmar Klaus, membro. Hilário Bongard, vice-presidente. E Marcos Vinícius dos Santos, membro. Solicito que o secretário Hilário Bongard faça a apresentação do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças referente ao projeto de lei número 12/2017. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. O parecer ao projeto de lei número 12/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em epígrafe objetiva a instituição do serviço de acolhimento em família acolhedora em substituição ao atual sistema de abrigamento de menores, que é mediante convênio com o Conselho Comunitário. Desta feita, o presente projeto de lei visa autorizar o pagamento direto às famílias acolhedoras, cadastradas, que acolhem crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva. Voto do relator.
considerando que o repasse se dará através de depósito em conta bancária do membro da família acolhedora, mediante recibo, considerando que o pagamento a que se refere o artigo 10 desta lei tem por objetivo a abertura de despesas com a criança ou adolescente durante o acolhimento, considerando que, para cobrir as despesas decorrentes da execução da presente lei, serão usados dos recursos do orçamento municipal, sendo que não comprometem os limites constitucionais. Contudo, o relator Antônio André de Souza sugere emenda modificativa no artigo 10, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A família habilitada a participar do programa receberá, além do acompanhamento técnico já mencionada, um salário mínimo mensal por criança ou adolescente atendidos, salvo acolhimento de grupos de irmãos que não devem ser separados. Neste caso, será repassado o valor de 75% do salário mínimo por criança ou adolescente, observando para efeitos de pagamento a proporcionalidade em relação ao período efetivo acolhimento. No mais, considerando que o projeto de lei cumpre todas as formalidades constitucionais, orgânicas e regimentais, assim sendo o parlamentar Antônio André de Souza, relator da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, concluiu que o referido projeto de lei encontra-se fundamentado dentro das exigências da lei e recomenda ao plenário a sua aprovação. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Antônio André de Souza, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Orçamento e Finanças, em reunião realizada no dia 11 de abril de 2017, acolheu a emenda modificativa, solicitando alteração no presente projeto de lei. No mais, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 12 de 2017. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Kleber Jonas Weschenfelder, presidente. Antônio André de Souza, membro. Jorge Batista da Silva Júnior, membro. Jair Tibola, membro. E Mônica Regina Taube, membro. Solicito que o secretário Hilário faça a apresentação do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei número 12/2017. Parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. O parecer ao projeto de lei número 12 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em epígrafe objetiva a instituição do serviço de acolhimento em família acolhedora em substituição ao atual sistema de abrigamento dos menores, que é mediante convênio com o Conselho Comunitário. Desta feita, o presente projeto de lei visa autorizar o pagamento direto às famílias acolhedoras cadastradas, que acolhem crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei versa sobre garantia e proteção às crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva. Considerando que o projeto de lei em epígrafe está de acordo com o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo de meios legais para garantir a segurança das crianças e dos adolescentes, que por medida judicial foram afastadas de seus lares. Considerando que é dever do poder público estimular, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Considerando que o presente projeto de lei institui critérios para selecionar as famílias acolhedoras, determinando as mesmas a participar efetivamente das capacitações ofertadas, bem como demonstrar afinco com as questões inerentes da acolhida e os critérios técnicos estabelecidos, se responsabilizando pelo cuidado necessário para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes acolhidos. Com base no exposto, considero o projeto de lei número 12 de 2017 constitucional, legal, jurídico e tecnicamente correto, e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Jorge Batista da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião realizada no dia 11 de abril de 2017, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 12 de 2017. Secretaria Legislativa, 11 de abril de 2017. Marcos Vinícius dos Santos, presidente. Kleber Jonas Weschenfelder, membro. Jorge Batista da Silva Júnior, membro.
Solicito que o secretário Hilário faça a leitura do projeto de lei número 12/2017. Projeto de lei número 12/2017. Dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o serviço de acolhimento em família acolhedora como parte inerente da política de atendimento à criança e ao adolescente do município de Guarujá do Sul, Santa Catarina, a ser desenvolvido e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego. Inciso 1º. O serviço organiza o acolhimento em residências de famílias acolhedoras cadastradas de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva. Inciso 2º. A família acolhedora prestará atendimento a criança e adolescente da faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, com a prioridade de reintegração à família de origem, nuclear ou extensa, sem decisão judicial contrária, preservando: primeiro, a convivência e o vínculo efetivo entre grupos de irmãos. Segundo, a permanente articulação com a Justiça da Infância e da Juventude e a rede de serviços socioassistenciais do município. Artigo 2º. O serviço de acolhimento em família acolhedora caracteriza-se como uma alternativa de proteção à criança e adolescente para que, em casos de falecimento, abandono, negligência, ameaça e violação dos seus direitos fundamentais por parte de seus pais ou responsáveis, declaradas judicialmente em situação de risco e havendo destituição de guarda ou tutela, suspensão ou destituição do poder familiar, que precisem temporariamente ser retirados de sua família de origem e inseridos no seio de outro núcleo familiar, mediante decisão judicial. Artigo 3º. O serviço de acolhimento em família acolhedora constitui-se numa alternativa de atendimento para criança e adolescente que não há institucionalização. Artigo 4º. O serviço de acolhimento em família acolhedora tem como principais objetivos: garantir a convivência familiar com o intuito de reintegração na família de origem ou extensa, caso não haja decisão judicial contrária. Segundo, priorizar a inclusão de criança e adolescente em serviço de acolhimento familiar, conforme previsto na Lei 8.069/90. Terceiro, acolher temporariamente criança e adolescente em situação de risco social ou com direitos violados. Quarto, oferecer a modalidade de serviço de acolhimento em família acolhedora, a fim de proteger criança e adolescente em caso de necessidade. Quinto, proporcionar um ambiente sadio de convivência. Sexto, oportunizar melhores condições de socialização. Sétimo, oferecer e assegurar oportunidade do desenvolvimento biopsicossocial à criança e ao adolescente. Oitavo, oportunizar a frequência da criança e do adolescente à escola e a profissionalização. Nono, integralizar a comunidade ao serviço. Décimo, contribuir para a superação da situação vivida pela criança ou adolescente em suas famílias de origem, preparando-os para o retorno à convivência familiar ou inserção à família substituta. 11º, oferecer orientação sociofamiliar à família de origem, facilitando sua reorganização, interrompendo o ciclo de violência e violação de direitos, possibilitando o retorno à convivência com os filhos. Artigo 5º. A família que irá acolher a criança ou adolescente deve ser previamente cadastrada, avaliada, selecionada e capacitada, ser residente no município de Guarujá do Sul e ter condições adequadas de receber e manter dignamente criança e adolescente, com acompanhamento direto da equipe técnica interdisciplinar de referência da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego, do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e Juventude. Inciso 1º. Da família pretendente será exigido, no momento da inscrição, a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, documentos pessoais. Segundo, comprovante de residência. Terceiro, comprovante de rendimento e número de conta bancária em nome do responsável guardião. Quarto, certidão negativa de antecedentes criminais. Quinto, atestado de saúde física e mental.
Inciso 2º. Fica vedada a inscrição no serviço de acolhimento de famílias com membro que apresente vínculo de parentesco ou sejam agentes de órgãos que prestam atendimento direto à criança e ao adolescente. Inciso 3º. Os documentos devem ser fornecidos por todos os membros maiores de idade do núcleo familiar. Inciso 4º. Após o cadastro, avaliação psicossocial, seleção e capacitação necessária, a família receberá habilitação para acolher a criança ou adolescente nos termos desta lei. Inciso 5º. A aceitação de criança e adolescente gera responsabilidade da família nos termos dos artigos 91 a 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. A seleção das famílias será feita através de relatório psicossocial e visitas domiciliares, de responsabilidade da equipe técnica de referência da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego, responsável pela execução do serviço de acolhimento familiar. Inciso 1º. A avaliação psicossocial envolverá todos os membros da família realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, observações das relações familiares e comunitárias. Inciso 2º. Diante do parecer psicossocial favorável à inclusão no serviço, as famílias assinarão um termo de adesão ao serviço de acolhimento em família acolhedora. Inciso 3º. Em caso de desligamento do serviço por vontade da família acolhedora, o pedido deverá ser feito por escrito à equipe técnica e, em caso de não cumprimento dos critérios técnicos pela família, será formalizado um parecer psicossocial pela equipe técnica de referência, apontando a justificativa do desligamento. Artigo 7º. A equipe interdisciplinar da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego ficará responsável para acolher, designando a qual família a criança ou adolescente será encaminhado, a partir do estudo de cada caso, considerando a situação da criança ou adolescente e também da família, sendo permitido o atendimento de apenas uma criança ou adolescente por família, exceto em caso de grupo de irmãos. Artigo 8º. Caberá à equipe técnica indisciplinar da gestão responsável pela proteção social especial de média e alta complexidade, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego, a execução do serviço, o monitoramento, a elaboração de relatórios psicossociais do serviço de acolhimento, possuindo as seguintes atribuições. Primeiro, cadastrar, avaliar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as crianças, ou melhor, as famílias acolhedoras. Segundo, orientar o bom uso dos recursos repassados à família, recolhendo mensalmente o recibo emitido por ela e encaminhado ao setor de contabilidade. Terceiro, acompanhar o processo de acolhimento mediante confecção do Plano Individual de Atendimento, PIA. Emissão de relatórios trimestrais de avaliação do caso ao Sistema de Garantia de Direitos e parecer técnico ao setor de contabilidade. Quarto, acompanhar e dar apoio psicossocial às famílias acolhedoras, famílias de origem e às crianças ou adolescentes durante o acolhimento. Quinto, garantir assistência psicossocial à família acolhedora e após a saída da criança ou adolescente. Sexto, oferecer às famílias de origem orientação psicossocial, inclusão nos programas existentes na rede socioassistencial do município. Sétimo, acompanhar a criança, adolescente e famílias de origem após a reintegração familiar por um período mínimo de 3 meses, realizando progressiva contrarreferência da demanda à rede de proteção socioassistencial, visando a não reincidência do acolhimento. Oitavo, realizar a capacitação continuada das famílias e a avaliação do serviço de acolhimento em família acolhedora e de seu alcance social. Nono, desenvolver outras atividades para o bom desempenho do serviço de acolhimento, observando os critérios de necessidade e possibilidade. Décimo, promover a articulação do serviço de acolhimento com os outros programas, em execução no município nas áreas da educação, saúde e assistência social, de modo a permitir que a criança e o adolescente em acolhimento familiar sejam encaminhados, gozando de prioridade de atendimentos na forma prevista no artigo 4º, parágrafo único, a linha B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego compor a equipe técnica de referência da gestão
responsável pela execução do serviço de acolhimento em família acolhedora, conforme a recomendação na NOB RH SUAS. Artigo 9º. O descumprimento de qualquer das obrigações contidas nos artigos 33 e 91 a 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de outras estabelecidas por ocasião da regulamentação da presente lei, implicará no desligamento da família do serviço de acolhimento. Artigo 10º. A família habilitada a participar do serviço de acolhimento receberá, além do acompanhamento técnico já mencionado, um salário mínimo mensal por criança ou adolescente atendido a ser pago pelo município diretamente em conta bancária do membro responsável da família acolhedora, mediante recibo. Inciso 1º. Para os casos em que o acolhimento não completar um mês, o pagamento será proporcional ao período efetivo do efetivo acolhimento. Inciso 2º. O pagamento do auxílio financeiro cessará ao final do acolhimento. Artigo 3º. A família acolhedora fica obrigada a participar efetivamente das capacitações ofertadas, bem como demonstrar afinco com as questões inerentes das acolhidas e os critérios técnicos estabelecidos, se responsabilizando pelo cuidado necessário para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente acolhido. Artigo 11º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Emprego poderá firmar parcerias com as outras entidades ou instituições que atuem no sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes, objetivando a capacitação de famílias com capacidade para atuar no serviço de acolhimento. Artigo 12º. O pagamento a que se refere o artigo 10 desta lei tem por objetivo a cobertura de despesas com a criança ou adolescente durante o acolhimento. Artigo 13º. A presente lei será regulamentada por decreto no prazo de 30 dias de sua aprovação e será levada a registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do previsto no artigo 90, inciso 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 1º. Do decreto que regulamentar a presente lei deverá constar, dentre outras disposições: 1º, os requisitos mínimos de forma de cadastramento, seleção e habilitação das famílias acolhedoras. 2º, os critérios para a formação e capacitação das famílias. 3º, os critérios para o encaminhamento e acolhimento de crianças e adolescentes, com observância dos princípios estabelecidos pelo artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4º, o prazo para a reavaliação da situação da criança e do adolescente com vista a proporcionar seu retorno à família de origem ou colocação em família substituta ou reiteração da medida de proteção conforme o caso. 5º, a permanente articulação com outros programas e serviços ofertados pela rede de atendimento e equipes existentes no município, com interface conjunta com o sistema de garantia de direitos. Artigo 14º. As famílias acolhedoras receberão crianças e adolescentes encaminhadas pelo Poder Judiciário e, em casos excepcionais, pelo Conselho Tutelar, bem como a retirada da criança ou adolescente do serviço se efetuará com a presença de representante do Conselho Tutelar, mediante expressa ordem judicial. Artigo 15º. O acolhimento de criança ou adolescente fica regulamentado pela presente lei, salvo existente de determinação judicial diversa. Artigo 16º. Para cobrir as despesas decorrentes da execução da presente lei, serão usados recursos do orçamento municipal. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 18. Fica revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 1840/2006 e a Lei Municipal número 2248/2013. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Santa Catarina, em 31 de março de 2017, 65º ano da fundação e 55º ano da instalação. Cláudio Júnior Weschenfelder, Prefeito Municipal. Abertas discussões sobre o projeto. Me permite, presidente? Gostaria de cumprimentá-lo, em seu nome cumprimentar os demais colegas vereadores, a colega vereadora Mônica,
funcionários da casa e, em especial, ao público presente que acompanha a nossa sessão. Primeiramente, gostaria de me reportar ao projeto da Família Acolhedora e dizer da sua importância para a nossa sociedade, para Guarujá do Sul, enfim, para as comunidades, sociedades, os municípios que possuem este projeto, este programa. Temos aqui a presença de uma das famílias acolhedoras, inclusive a única no momento em Guarujá do Sul, que acolhe uma adolescente, e parabenizar pela grandiosidade do trabalho, né? A gente sabe que o montante financeiro que a família recebe é insignificante diante do trabalho realizado, da sua grandeza. Então, dentro do diálogo, enfim, do que foi acordado com os vereadores, temos então uma emenda a esse projeto, né, para que, de fato, quando forem 2 irmãos que obrigatoriamente terão que ficar na mesma família, que se pague então 75% do salário mínimo para cada criança. De forma contrária, sendo apenas um, como é o caso do seu Matuela, que seja 100% do salário mínimo. Então, como dizia, um valor irrisório dentro da grandiosidade da atitude, do gesto nobre, né? Tendo em vista que essas famílias inscritas para ser família acolhedora passam por uma triagem, por uma análise de conduta de toda a sua vida, né? Então, realmente só pessoas, famílias com uma conduta exemplar acolherão as crianças, os adolescentes que necessitam. Então, a mudança na lei, enfim, desse novo projeto da Família Acolhedora traz também o pagamento direto às famílias. Isso também muito porque entrou em vigor uma lei em janeiro, a Lei 13019, que impossibilita muitos repasses. Até então o repasse era feito para o Conselho no Cedro, que fazia o repasse para as famílias e ainda cobrava uma taxa de administração, uma taxa mensal. Então a gente, pagando diretamente para as famílias, age dentro da legalidade que essa nova lei prevê. Também faz uma economia desse valor, que é mínimo, mas num montante total, juntando os meses e os anos, também traz uma quantia significante. Passando direto para as famílias com depósito em conta, e com assinatura de um recibo por parte da família. Também com acompanhamento da equipe da assistência social, que dirá se de fato a família está fazendo um bom trabalho, se a criança está se sentindo bem. Em conversa na comissão, entendimento, acredito que de todos os vereadores, vemos que a família acolhedora sim é o local ideal para que essas crianças e adolescentes tenham essa reestabilização, para que se minimize o que foi prejudicado pela parte psicológica das crianças, né? Vem de uma família problemática, com problemas de abusos, enfim, de várias outras consequências. Isso pode trazer danos psicológicos muito grandes para as crianças. Então, vemos toda a nobreza também do trabalho da Prisco, porém com um valor mais elevado. E ainda não tendo esse contato familiar que a família acolhedora pode proporcionar. Então, dentro de todas as questões, vemos a importância da família acolhedora e sim que esse projeto, então, com esta emenda apresentada, possa ser apreciado pelos demais colegas vereadores e para que possamos votar favoravelmente a este projeto de grande relevância e grande importância para a nossa sociedade. Talvez traga um custo agora, mas é benéfico e sim não precisamos remediar. Quem sabe possamos trazer assim essas crianças de volta ao convívio da nossa sociedade, minimizando, como disse antes, os danos causados dentro de sua própria família. Muito obrigado, presidente. As discussões. Permite, presidente, quero cumprimentar primeiramente o presidente, todos os colegas vereadores, todos os funcionários da casa, funcionários públicos que estão aqui hoje para a próxima reunião, todas as pessoas presentes. Só me reportar um pouco quanto a esse projeto também. Com certeza, se a gente pudesse, que nem você falou, Kleber, utilizar mais a família acolhedora e repassar um valor menor para a Prisco, né? Nós já vimos tendo essa discussão na outra legislatura, né? Porque muitas vezes a Prisco não é utilizada pelo município e o valor tem que ser repassado mensalmente, e hoje é o valor de R$12 mil, né? Você utilizando ou não utilizando, as 4 vagas estão lá e tem que ser utilizado, né? Tem que ser pago no final do mês. Nós já até foi levantado que talvez agora tenha mudado a promotoria, então a gente poderia ter uma nova discussão quanto a isso, mas os municípios vizinhos até não tiveram êxito, né? Então não sei se é uma briga que vale a pena comprar.
mas a manutenção desse serviço que já vinha acontecendo da família acolhedora, esse eu acho que é fundamental, e parabéns ao seu Matuela, que já por várias vezes tem acolhido crianças do nosso município, tem feito um belo trabalho diante da dificuldade, às vezes, que chegam as crianças até a família, né? E aí toda a equipe suporte que a assistente social dá a essa família. Eu acho que não tem por que a gente ir contra, né? É um projeto elementar e que deve continuar por um bom período. Obrigada, presidente. As discussões. Mas para se manifestar, submeta o projeto de lei em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Solicito que o secretário Hilário Bongart faça a apresentação do projeto de lei do Legislativo número 2/2017. Projeto de lei Legislativo número 02/2017. Autoriza a Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, a filiar-se e a contribuir mensal ou anualmente com a UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina, com sede na capital do Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Abertas as discussões sobre o projeto. Ninguém para se manifestar, submete o projeto de lei em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifesta. Projeto de lei aprovado por unanimidade em segunda votação e encaminhada à redação final. Terminada a ordem do dia, passamos para a palavra livre. Ninguém para se manifestar. Com a graça de Deus e respeitando as leis, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 18 de abril, terça-feira, às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.